Agora nós vamos ver a classificação centrífuga, que na verdade não é bem uma classificação, né? Nós temos um ciclone separador, e o ciclone ele é um equipamento de forma cônica, por onde um gás que carrega com ele partículas que devem ser separadas, principalmente se forem partículas de diâmetro muito pequeno, ou seja, poeira, partículas muito finas, elas vão ter uma certa dificuldade de serem separadas por filtração, porque nós podemos usar os filtros, né, para gases. Os mais comuns são os filtros de manga. Eles funcionam de forma semelhante, por exemplo, aos filtros que existem nos aspiradores de pó domésticos, né? O ar passa através de um tecido e esse tecido ele tem uma malha com abertura que vai reter as partículas, né, à medida que o gás vai escoando através dele. Então nós filtramos o gás com esses filtros. Podemos usar vários filtros também em série e eles são muito conhecidos como filtros de manga. Mas quando as partículas são muito finas, a manutenção pode ser dificultada devido ao entupimento da malha desses tecidos. Então nós podemos usar os ciclones, que é um equipamento onde nós forçamos a entrada do ar na parte superior e ele tem uma entrada no formato helicoidal. Então, quando o gás passa por essa entrada numa velocidade controlada, ele vai adquirir uma velocidade, uma força centrífuga, ele vai conferir às partículas uma força centrífuga, de forma que as partículas descrevam esse movimento helicoidal. Ele vai formar um ciclone no interior do equipamento e as partículas, pela força centrífuga, vão ser lançadas em direção à parede do equipamento até serem descarregadas na parte inferior. Então, apenas na entrada nós forçamos esse sentido, essa trajetória helicoidal do gás. Quando ele entra e assume essa trajetória helicoidal, as partículas vão receber, sob influência de uma força centrífuga um movimento em direção às paredes. E devido à entrada ter o formato helicoidal, elas vão descrevendo essa trajetória helicoidal. Né? O gás ele não é forçado a escoar dentro do equipamento, só na entrada. Então, como ele não é forçado a escoar dentro do equipamento, no momento que ele passa por essa trajetória helicoidal, ele já vai reduzindo a velocidade dele, as partículas continuam caindo, porque elas adquiriram a força centrífuga, e são recolhidas por baixo. E o gás, isento de poeira, ele sobe, né, naturalmente, ele reduz a velocidade dele à medida que ele avança no equipamento, e aí ele vai escoando pela parte superior. Então nós temos a entrada do gás com a poeira, com o pó fino. Quando ele entra numa certa velocidade, ele passa por essa trajetória que força esse movimento helicoidal das partículas, que vão cair e ser recolhidas no fundo do equipamento. O gás, quando ele vai reduzindo a velocidade dele, volta a escoar para cima e sai pela parte superior. Então, os ciclones separadores eles têm como finalidade remover partículas presentes em gases, principalmente as partículas de tamanho muito pequeno que são difíceis de filtrar. Aí aqui nós vemos os detalhes, né, da entrada. Lembre-se que não tem um bombeamento forçando esse gás a escoar até o final do ciclone. Ele vai forçar somente a entrada do gás para que ele tenha ele transfira essa força centrífuga para as partículas, mas depois o gás vai sair pela parte superior do equipamento e as partículas sólidas vão sendo recolhidas pela parte inferior. Aqui nós temos o classificador centrífugo do tipo lavador a úmido. Agora nós temos o ar com partículas muito finas. E se nós encontramos uma dificuldade, uma inviabilidade de fazer a separação através do ciclone, então nós podemos utilizar os lavadores a úmido, onde o gás vai entrar pela parte inferior e à medida que ele vai subindo, ele vai encontrando esses lavadores, né, que vão jogando a água, né, sobre o equipamento para que a água que está sendo lançada sobre o gás caia, arrastando com ela as partículas finas que a gente não consegue separar por ciclone, por exemplo. Então nós temos aqui os lavadores, né, nós observamos aqui um detalhe de um dos lavadores a úmido. Então o gás entra pela parte inferior, ele vai escoando no sentido ascendente, né, e a água vai sendo lançada de cima para baixo, ela vai sendo na forma de um spray, ou seja, nós lançamos a água em forma de gotículas muito finas, e à medida que essa água vai descendo, ela vai arrastando com ela a poeira, e por isso nós chamamos de lama o
resíduo sólido final, porque ele vai sair na forma de uma suspensão grossa, com bastante água. Então, nós separamos os sólidos e o gás através de uma lavagem, e por isso que ele recebe esse nome de lavadores a úmido, para partículas ainda mais difíceis de separar pelo princípio da força centrífuga. Então, nós utilizamos a água para lavar esse gás e arrastar as partículas dispersas no gás. Agora nós vamos ver como nós já vimos os ciclones, né? Os primeiros equipamentos de classificação, eles usavam a velocidade terminal como princípio. Então nós tínhamos apenas a partícula caindo sob a ação das forças que atuavam nessa partícula e que se encontravam em equilíbrio. A partícula adquiria uma velocidade, chamada de velocidade terminal, e com base nesse princípio nós separávamos as partículas, inclusive por diferenças de diâmetro. Depois nós vimos os ciclones, e os ciclones eles não usam a velocidade terminal da partícula. Nós vimos que o ciclone usa a aceleração, né, centrífuga para a força centrífuga levar a partícula para a parede do equipamento. E agora nós vamos ver outros equipamentos que se baseiam na velocidade, a aceleração centrífuga, né, para lançar a partícula em direção às paredes do equipamento e separar as duas fases desejadas. Só que o ciclone ele era utilizado para gases e sólidos. Agora nós temos aqui a centrifugação, né, que é utilizada para líquidos e sólidos, líquidos immiscíveis, e podemos ter até 3 fases: líquidos sólidos e outro líquido, um segundo líquido que seja immiscível com o outro. Então nós podemos usar a rotação do vaso, onde está contida a suspensão, para que as partículas, sob efeito de uma força centrífuga, sejam lançadas em direção à parede desse vaso, e nós separamos a fase mais densa, que pode ser um líquido ou pode ser a fase sólida, e a fase menos densa vai ficando no centro, próximo ao eixo de rotação. Então aqui nós temos um centrifugador com vaso tubular, nós temos o vaso onde entra a suspensão, então nós temos aqui a entrada do líquido, ele vai preencher o espaço interno do vaso, e quando esse vaso aqui, essa região aqui, entra em a velocidade de rotação, em movimento de rotação, a fase mais densa, que pode ser um líquido, um outro líquido, caso sejam 2 líquidos immiscíveis, ou os sólidos, eles são lançados sob efeito da força centrífuga em direção às paredes desse vaso. E ele vai sendo levado para o topo do equipamento, por onde ele é descarregado. Né? Aqui no exemplo é dito que é um líquido pesado, poderia ser o sólido. E o líquido menos denso, ele permanece próximo ao eixo de rotação da centrífuga e vai sendo coletado também pela parte superior. Mas o próprio movimento de rotação vai separar as duas fases e elas vão saindo pela mesma extremidade, porém, como a centrífuga consegue separar bem essas duas fases, nós direcionamos a fase mais densa em um canal de saída e a fase menos densa no canal de saída diferente, sem que haja contaminação dos produtos. Esse daqui é um de porte menor, né? Ele consegue atingir velocidades de rotação maiores também. Então nós vimos aqui em detalhe a entrada do líquido, ou seja, da suspensão. Nós vimos aqui a fase menos densa e a fase mais densa se separando. Né? Aqui é o vaso rotatório, que é preenchido por essa suspensão e que vai separar as duas fases. Aqui nós temos o eixo de rotação, né? E os sólidos, né? Ou, se for o caso, líquido pesado. E aqui as duas saídas, de leves e de pesados. Então aqui estão características dessa centrífuga. Ele consegue realizar até 3.000 vezes o efeito da força gravitacional, se nós compararmos com o caso que nós vimos anteriormente, né, da velocidade terminal. Ele tem capacidade de separar de 3 a 30 litros por minuto de fase pesada e opera com suspensões que têm pequenas concentrações de sólidos. Então ele não suporta uma separação muito volumosa de sólidos durante seu funcionamento. Então ele é um equipamento de porte moderado, baixo. Um outro modelo é o centrifugador a disco. Né? Ele já tem capacidade de realizar 7.000 vezes a aceleração da gravidade, é menor do que o anterior, porém ele é de maior porte. Ele pode separar até 310 litros pesados por minuto e ele é capaz de operar suspensões que já têm uma concentração moderada, né, de sólidos, porém não muito alta. Então nós temos aqui o corpo do equipamento. Essa parte aqui é a parte onde ficam os discos. Né? A definição da figura não permite ver muito bem, mas tem vários discos paralelos aqui nessa região. Né?
Aqui nós estamos vendo um corte, mas é um disco completo. E a suspensão ela vai escoando pelo eixo central, vai preenchendo esses discos e a centrifugação vai realizar o efeito que vai realizar em qualquer equipamento. Vai separar a fase mais densa da fase menos densa por efeito da força centrífuga. E aqui no topo nós temos os canais que vão coletando essas fases. A fase menos densa ela vai subir por esses discos, eles são inclinados. Então, como ela é mais leve, ela vai ser levada ao centro, nessa região mais alta, e os mais pesados vão escoando em direção à periferia do disco e vão sendo coletados por um desses coletores aqui de produtos. Nesse caso, nós vemos três, porque esse equipamento ele tem a capacidade de operar suspensões sólido-líquido, líquido-líquido immiscível, ou uma suspensão de sólido em dois líquidos immiscíveis. Então, nós podemos separar o líquido leve, o líquido pesado e o sólido num único equipamento. Aqui tem o centrifugador decantador, que ele é de maior capacidade, né? É um centrifugador que vai receber aqui a alimentação pelo eixo central, ela vai sendo distribuída nessa região, mais próxima à parte central do equipamento, né? E aqui nós temos o transportador e o vaso que contém o equipamento. Então o que vai acontecer aqui? O vaso gira numa determinada velocidade, essa região aqui, ó, que nós vemos mais externa, e esse transportador do tipo parafuso, ele gira numa velocidade quase igual à do vaso, porém com 2 ou 3 RPM de diferença, né? O objetivo desse vaso aqui, desse transportador, é distribuir, é arrancar os sólidos que vão sendo lançados em direção à parede do vaso. Então nós temos ali a centrifugação ocorrendo, os sólidos vão se acumulando nas paredes do vaso e esse transportador ele vai raspando a parede do vaso e direcionando ele para a outra extremidade do equipamento. E nós temos dois compartimentos, um que vai recolher o líquido, né, que foi centrifugado, e outro compartimento que vai recolher o sólido que foi raspado das paredes do vaso e transportados até essa extremidade pelo transportador do tipo parafuso. Então nós temos dois movimentos de rotação ocorrendo aqui. O do vaso, que é o que vai ser responsável pela separação do líquido e do sólido, e a rotação do transportador, que vai tirar esse sólido, vai arrancar esse sólido da parede do vaso e vai transportando ele em direção à região de descarga do sólido. Esse equipamento ele já tem uma capacidade maior, né? Ele já pode operar com grande quantidade de sólido, ou seja, ele pode receber suspensões que têm concentração de sólidos muito grande e pode separar partículas até muito pequenas, né? Capacidade de operar 50 toneladas por hora de sólidos, isso aqui é a quantidade que ele retira na centrifugação, né? Mas o custo disso é que ele tem uma velocidade de rotação mais baixa e, portanto, ele reproduz 3.000 vezes a aceleração da gravidade. Comparando com os outros dois centrifugadores, ele tem um efeito de aumentar a aceleração da partícula menor, porém, ele opera com capacidades muito maiores do que os equipamentos anteriores. Aqui nós temos um detalhe maior da figura, visto de lado. Então nós temos aqui o sistema de rotação, né, o sistema que vai realizar a rotação dos eixos. Nós temos aqui a entrada da carga e se for necessário realizar uma lavagem do sólido, nós temos também aqui a entrada de lavagem pela mesma tubulação. Aqui também nós temos a máquina de sustentação, né, e que vai também estar ligada à rotação do eixo. E aqui nós temos o tanque, que vai receber a suspensão e vai realizar a rotação para separar as partículas do líquido. E aqui nós vemos um corte lateral do parafuso. Então vocês vejam que aqui nós temos o nível de suspensão, né? Temos a rotação dele ocorrendo aqui dentro, que vai separar nessa suspensão o sólido nessa parede e o líquido vai em direção ao centro. Aí aqui nós temos a descarga da fase líquida nessa região e o sólido ele vai sendo arrancado da parede, vai sendo raspado da parede por essas hastes do transportador parafuso e vai ser levado em direção a essa extremidade, por isso que aqui ele é cônico, que é para facilitar o acúmulo do sólido nessa região, e ele é descarregado pela parte oposta da alimentação. A alimentação é uma tubulação que vem aproximadamente até o centro do equipamento. Então aqui nós temos o tubo de alimentação e aqui é o compartimento de lavagem, para a lavagem dos sólidos, né, que são removidos no final do equipamento.